Sabe, no nosso dia a dia digital tem uma linha muito fina entre ser um cliente e ser o produto. O mais louco é que muita gente nem percebe que já atravessou essa linha. Hoje, a gente vai entender como o controle da nossa vida digital foi, basicamente, colocado à venda e como o código aberto pode ser a chave para literalmente sair da Matrix. Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta, hoje em dia, é bem complicada. Pensa bem, se o sistema atualiza quando ele quer e não quando você quer, se seus arquivos mais importantes estão em servidores que não são seus, se o próprio aparelho tem peças que você nem sabe para que servem, será que a gente é mesmo dono da tecnologia que usa todo santo dia? Fica a reflexão. Para a gente entender essa disputa, a gente precisa olhar para o campo de batalha. E bem no centro dele tem um conceito fundamental que está sendo, digamos, sequestrado e vendido de volta para a gente: a tal da soberania digital. Resumindo de um jeito bem simples, soberania digital é ter as rédeas no mundo virtual. É a capacidade de uma pessoa, de uma comunidade ou até de uma nação inteira ter controle da sua própria infraestrutura, dos seus próprios dados. É garantir que a tecnologia trabalhe para a gente e não para os interesses de uma empresa do outro lado do mundo. E é exatamente aqui que o jogo vira. As gigantes da tecnologia, claro, perceberam o valor desse conceito. E o que elas fizeram? O que elas fazem de melhor? Pegaram essa ideia, empacotaram bem bonito e transformaram num produto para vender de volta para nós. E essa citação do artigo do Outras Palavras resume isso de forma brilhante. Aquela ideia de autonomia, de controle coletivo, de repente, vira um serviço que você pode contratar. A soberania virou um item no catálogo, na prateleira de uma corporação. E olha só como a linguagem do marketing é escolhida a dedo. A Amazon vende controle. A Microsoft vende conformidade. O Google vende uma jornada. Mas, no fundo, a lógica por trás de tudo isso é a mesma. Soberania não é algo que a gente conquista. É algo que eles nos alugam mês a mês. O problema é que essa abordagem nos leva direto para um monopólio disfarçado de conveniência. Sabe? Aquela facilidade de uso que, na verdade, esconde uma dependência estrutural gigantesca. O artigo da Nova Resistência expõe bem qual é o motor desse sistema. É uma máquina de coletar dados. Cada clique, cada e-mail enviado, cada foto que a gente guarda na nuvem, isso não está só alimentando anúncios. Está alimentando um sistema que centraliza o poder e nos torna cada vez mais dependentes. A conveniência, no fim das contas, tem um preço bem alto. E o poder por trás disso é uma coisa absurda. Amazon, Microsoft e Google, só essas três controlam mais de 2/3 do mercado global de computação em nuvem. É uma concentração de poder sobre a infraestrutura digital que a gente nunca viu na história. Então, esse é o grande paradoxo. Ao comprar a tal soberania como serviço, a gente não ganha autonomia de verdade. A gente só aprofunda a nossa dependência. A infraestrutura do mundo moderno está nas mãos de pouquíssimas empresas, e são elas que ditam as regras do jogo para todo mundo. Mas calma, existe uma alternativa. Existe uma filosofia e um movimento que oferecem um caminho totalmente diferente. É a rebelião do código aberto. Um verdadeiro ato de retomada de controle. E essa rebelião começa aqui, com essa ideia revolucionária de hardware livre, que ficou super popular com projetos como o Arduino. A lógica é simples, mas é poderosa. O design de um aparelho não deveria ser um segredo trancado a 7 chaves. Deveria ser um conhecimento aberto, que qualquer um pode usar, estudar e, principalmente, melhorar. E essa imagem aqui contrasta as duas filosofias perfeitamente. De um lado, você tem a caixa preta, o sistema fechado, proprietário, que ninguém sabe o que tem dentro. Do outro, a transparência total do hardware livre, onde cada componente está ali, visível, acessível. Isso nos dá os blocos de montar. São sensores, módulos, placas. São as pecinhas que transformam qualquer pessoa em um criador de tecnologia. Em vez da gente só consumir o que nos dão, a gente pode construir as nossas próprias soluções. Mas essa filosofia não é só um ideal, não é só teoria. Ela se traduz em ações bem concretas que qualquer um pode tomar para recuperar o controle do seu próprio espaço digital. Vamos ver como? Vamos pegar um exemplo prático que rola muito em comunidades online, como o Reddit. Em vez de entregar todas as suas fotos e documentos para uma gigante da tecnologia, é totalmente possível construir uma nuvem pessoal, privada, na sua própria casa. E olha, não é um bicho de 7 cabeças como parece. O processo todo pode ser dividido em passos bem simples.
Um hardware baratinho, um software livre, um HD seu e uma camada de segurança. É a soberania digital se materializando dentro de casa. Construir uma nuvem pessoal já é um passo e tanto. Mas a verdadeira recuperação do controle é um movimento ainda maior. Envolve fazer escolhas conscientes sobre todas as ferramentas digitais que a gente usa todos os dias. E a notícia boa é que existem alternativas para praticamente tudo. Esse quadro aqui, que foi baseado na lista da Nova Resistência, é um ótimo ponto de partida. Para cada serviço dominante que nos rastreia, já existem opções focadas em privacidade e controle. Desde o buscador até o sistema operacional do celular. A escolha de sair desse sistema já existe. Essa simples troca de ferramentas, segundo essa fonte, é muito mais do que uma preferência técnica. É um ato de resistência. É escolher ativamente não participar de um sistema de vigilância e de monopólio, protegendo os próprios dados. E tudo isso nos traz de volta àquela pergunta inicial, mas agora o peso é muito maior. A tecnologia está moldando a nossa sociedade, o nosso futuro. E a batalha entre o controle das corporações e a autonomia do código aberto vai definir quem escreve as regras desse novo mundo. A pergunta final, então, não é só sobre qual software usar. É sobre em que tipo de futuro digital a gente quer viver.